Hoje nós vamos começar uma nova série de ministrações sobre Deus. Nós vamos falar sobre como Deus é. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida espiritual sem entender a importância de sabermos quem Deus é. E nós estamos cantando sobre Deus, falamos, adoramos, mas muitas vezes nós não temos muito claro os atributos, o caráter de Deus, quem Ele é. E às vezes nós estamos adorando e louvando um Deus que não é o nosso Deus. É uma concepção da nossa cabeça. Esse é o maior perigo espiritual que nós podemos ter. É vivermos a nossa vida espiritual baseados em um conceito e um entendimento equivocado de quem Deus é. E muitas vezes a igreja, crentes, e eu diria o crente brasileiro, é um crente que conhece pouco a Deus. Pelo volume de bobagens que a gente ouve a respeito de Deus na internet, entre as pessoas, existem conceitos que estão totalmente distantes daquilo que Deus se revela. Então é imperioso para a saúde da nossa vida espiritual saber quem Deus é. Quem é o Deus que adoramos? Como Ele é realmente? Porque é pela palavra que nós precisamos saber. E tem um texto bíblico de Oséias, vamos colocar aí o texto bíblico. Vejam só, uma sociedade permeada pelas escrituras, pelo entendimento, pelos rituais, pelas festas, todas remetiam a Israel a Deus. Comemoravam a saída do Egito, celebravam a festa dos tabernáculos, celebravam a Páscoa, e todas essas festas remetiam a Deus. No entanto, o profeta traz essa palavra: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Vamos dizer todos juntos isso aqui? Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Amém? Nós precisamos conhecer a Deus. Por isso que eu digo, repito, você diz assim, mas faz 50 anos que eu estou nessa igreja, pastor. Com 50 anos, precisamos continuar conhecendo a Deus. E vocês sabem que a gente precisa ter algumas coisas presentes no nosso coração quando pensamos em conhecer a Deus. Primeiro, é que há uma distância que não é possível explicar entre Deus e os homens. Não sei quantos de vocês têm animais de estimação. Todo mundo. Quem é que não tem animal de estimação em casa? Não tem. Ou são raros, mas já teve, né, Luizinho? 10. Teve muitos. Mas quem é que nunca teve animal de estimação em casa? Nunca teve. Bom, todo mundo já teve. Bom, a distância que nós temos, você e o seu animal de estimação, por mais que você atribua a ele características humanas, meu filhinho, minha filhinha, passou a cadelinha, ele não consegue te entender plenamente. Você diz assim, ele sabe quando eu estou... Ele sabe que você está triste, mas ele não sabe o que é uma dor de abandono. Ele não entende. Você não chega e diz assim, meu namorado me abandonou. Aí o cachorro chora.
puxa vida, dá conselho. Não, não pode. Não tem como. É uma diferença de essência. Mas ele pode receber de você carinho, repreensão, disciplina, nos termos dele. Você não vai dizer para um cachorro assim: não come isso aí, porque senão você vai apanhar. Não, ele não vai entender isso. Ele tem que desobedecer e sofrer. Tem gente que educa cachorro, né? Que é que você leva, custa caro e tal, mas o cachorro aprende, mas é nos seus termos. Não são nos termos racionais nossos. Então a nossa diferença entre nós e Deus, então, pensa assim: nós somos feitos à imagem de Deus. No entanto, nós estamos falando daquele que é infinito, é o Altíssimo. A Bíblia diz o Altíssimo. Eu gosto dessa expressão, Altíssimo. Não é alto, é Altíssimo, para que a gente entenda. Mas por que a gente precisa entender isso? Porque para nós conhecermos a Deus, nós não podemos conhecê-lo nos termos que conhecemos a natureza ou que fazemos a ciência. Ciência se faz com o quê? Microscópio. Ciência se faz com o quê? Estudos de fenômenos que se repetem. E aí, por meio desses estudos, você estabelece leis que já existem, né? Você descobre leis, você percebe movimentos e você vê o que pode melhorar a vida do homem através desse conhecimento. Isso vai fazer ciência. Agora, Deus não se enquadra, não se conhece Deus por meio da ciência. Tem pessoas que dizem assim: temos provas da existência de Deus. Não é possível ter provas da existência de Deus. A gente só tem prova do que é matéria criada. Você tem prova de microscópio, de bactéria, de vírus. Deus não pode ser provado porque Ele está para além das concepções humanas. Entendeu? Como é que eu vou medir Deus? Como é que eu meço aquilo que é infinito? É possível medir aquilo que é infinito? Não. É possível ver aquele que transcende o universo? Você consegue ver o universo para... Começo de conversa. É possível contemplarmos com os nossos olhos o universo? Não conseguimos. Agora pensa num ser que está para além do universo. Para além do universo. Não é possível. Nós não temos instrumentos, não somos essencialmente capazes de conhecer plenamente a Deus. Não temos. Isso é impossível. A não ser que Deus se revele a nós. Assim como você chega para o seu cãozinho e mostra o seu amor, seu carinho, a disciplina, também Deus precisa vir até nós, na sua grandeza, descer dessa grandeza e se revelar. Por isso que nós temos as Escrituras. As Escrituras são o registro da revelação de Deus. Deus estabeleceu, Deus se revelou aos homens de uma forma especial. Isso foi registrado nas Escrituras. E é por meio delas que nós também somos orientados na nossa busca de Deus. É claro que Deus não está confinado aqui. Deus não está confinado nesse livro. Esse livro nos mostra como nos relacionarmos com o Deus que existe, que vive. É uma revelação segura para nós olharmos, estudarmos. Por isso precisamos estudar, precisamos compreender. Por isso precisamos ouvir a palavra todos os domingos. Porque é um conhecimento fundamental. Porque quando não conhecemos a Deus, nós começamos a ter problemas de corrupção espiritual. Vou dar exemplos práticos aqui. Quando você não conhece a Deus, ou você tem um conhecimento distorcido de Deus, você pode ficar com raiva de Deus. Por exemplo, se você pensa que Deus é como uma autoridade que você já teve na sua vida, às vezes nós confundimos. Aí achamos que Deus está sempre nos perseguindo. Tem pessoas que têm esse conceito: nada dá certo para mim. Tudo que eu tento dá errado. E a pessoa pensa assim: Deus está contra mim, porque o meu vizinho tudo dá certo para ele, para mim dá tudo errado. A pessoa tem uma concepção de um Deus cruel, que escolhe alguns e os outros deixa de lado. Bom, esse aqui é o bem-aventurado, eu vou dar tudo para ele. Tem um conceito meio de Zeus assim,
Confunde Deus com Zeus, né? Zeus tinha os seus favoritos, o Deus dos gregos, né? Mas o nosso Deus, Deus amou o mundo, a Bíblia diz. Mas se nós temos um conceito equivocado, um conceito pagão, nós vivemos angustiados e com raiva. Andamos ansiosos quanto ao futuro. O que vai acontecer no futuro? Porque eu não sei como Deus agirá. Eu acho que Deus é meio ciclotímico, que Ele é meio maníaco depressivo, às vezes está bravo, às vezes está de boas, hoje eu vou te abençoar, hoje vai sair tudo ruim para ti. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que estão com medo de Deus. Tem pessoas que acham que Deus é fraco. Não, Deus é fraco. Eu preciso dar uma ajudinha para Ele. Deus não... às vezes a pessoa vai evangelizar, falar de Deus para outra pessoa, ela acha que tem que, fazer uma força tremenda para o outro vir, para que o outro entenda. Gente, Deus não é fraco. A gente deixa uma palavra, um versículo, um testemunho, e Deus toca o coração de uma pessoa. Porque Deus não é fraco. Entendeu como é que é? Quando nós entendemos quem Deus é, a nossa vida espiritual, ela floresce. Entendeu? A nossa vida espiritual é leve, é outra coisa. Por isso nós precisamos entender quem Deus é. E nós queremos hoje começar falando primeiro atributo fundamental de Deus que nós precisamos entender que está no topo, que é a soberania de Deus. Deus é soberano. O que é soberano, gente? Ele reina absoluto. Ele é aquele que sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Ele é soberano. Não há outro. A Bíblia nos revela, e Deus nos revela por meio das Escrituras, que não há outro Deus. Só Ele. Pode existir personalidades espirituais, e a Bíblia diz que existem, mas Deus só há um. Não há outro Deus igual ao nosso Deus revelado por meio de Jesus Cristo. Não há outro Deus. Então, por isso nós temos o Altíssimo, soberano. E nós queremos falar, só que dizer isso pode ficar muito conceitual, a pessoa fica, pois é, né? Deus é soberano. Mas o que isso significa na prática? E eu quero usar 3 imagens aqui, nessa noite. 3 imagens para que a gente entenda a soberania de Deus e como ela impacta a nossa vida, tua e a minha vida. A primeira imagem que eu quero usar é a imagem de Deus soberano como um artista que extrai beleza do improvável. Presta atenção nisso. Deus soberano, a soberania de Deus se expressa em Deus como se ele fosse um artista que extrai beleza do improvável. Por que eu digo isso? Porque Deus tem um propósito nesse mundo. Deus tem um propósito nesse mundo. E quando nós pensamos que Deus tem um propósito e olhamos esse mundo e pensamos assim, puxa vida, mas acontecem tantas coisas ruins nesse mundo, como pode que Deus tenha um propósito nesse mundo? Como isso fecha com aquilo que Deus faz? E eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Liberdade humana, seres humanos são livres e ao mesmo tempo Deus é soberano, mas como que isso acontece? Como que isso se dá? Bom, quando eu digo que Deus é um artista que extrai beleza do improvável, eu estou falando justamente disso. Deus foi aquele que decretou a liberdade humana. Nós temos liberdade porque Deus decretou que tivéssemos. A nossa liberdade é um decreto de Deus. Ele criou cada um de nós com a possibilidade de tomarmos decisões. Foi uma escolha. Mas ao mesmo tempo em que ele decreta isso, ele também tem um propósito para as nossas vidas. E ele propõe para nós um caminho. E a Bíblia nos diz que mesmo com todos os empecilhos que possam haver,
Deus leva a cabo o seu propósito salvífico nas nossas vidas, na tua e na minha vida. A gente vê isso bem claro na vida de José. José lá no final, vamos começar no início, não vamos para o final fica para o final. Mas no início, Deus fala com José: eu tenho um plano na tua vida, eu vou te fazer uma autoridade, mas Deus não conta tudo que ele vai fazer. Ele só mostra que ele vai ser um homem de autoridade. Ele, boca grande, sabe como é que é? Filho caçula, né? Bocão. Filho caçula é bocão, né? Pode ter certeza que ele bate com a língua nos dentes. É ou não é? Você tem filho caçula, sabe como é que é? Já vai falar, é aquele que entrega tudo, né? Aconteceu alguma coisa, o filho caçula vai lá falar: eu sei porque eu sou caçula, né? É assim, barriga fria que a gente diz. Foi lá dizer: olha só, Deus me revelou, me deu um sonho e me viu acima de todos vocês e tal. O pai dizia: fica quieto, não fala isso para os teus irmãos. Mas ele não tinha noção. Os irmãos ficaram com ódio, com inveja. Decidiram vender ele como escravo, vendem ele como escravo. Mente para o pai. Aonde que foi o sonho? Começou a escorregar o sonho no meio dos problemas que ele teve. Aí ele vai para a casa de um oficial, conquista a confiança do oficial, e a mulher do oficial se apresenta para ele, tenta seduzir, ele recusa, e ela, por despeito, acusa ele. E ele é preso. Um colega dele de cela, que era oficial do Egito, conta um sonho, ele revela o sonho para os dois colegas, um deles é solto, e ele diz: olha, quando tu for solto, porque Deus está me falando que tu vai ser solto, tu lembra de mim lá, para o faraó, lembra de mim. E aí o homem esquece dele. Mais um empecilho para que o sonho não acontecesse. O ódio dos irmãos, a mentira da mulher de Potifar, o esquecimento daquele que foi beneficiado pelo seu ministério, para a sua vida, pelos seus dons. Mas chega um momento que o faraó tem um sonho, e aí então o oficial do rei lembra que tem José na prisão, que sabe interpretações, chama José, e José é colocado numa posição de destaque. Uau! Finalmente! Mas quando ele chega, ele reencontra os seus irmãos, e aí então a amargura toma conta dele, ele chora, é uma crise total naquele momento de reencontro. Ele faz uma série de jogos com eles, enquanto ele lutava contra esse ressentimento, até que esse ressentimento é vencido. E então ele descobre e entende: vocês planejaram o mal comigo. Ele diz para os irmãos: vocês planejaram o mal comigo, mas Deus planejou o bem. E Deus, como um artista, como Ele faz na sua vida também. Sua vida tem tintas sombrias, que não combinam, que quando você vê o que está sendo jogado na tela, você não entende nada. O que Deus está fazendo isso aqui? É horrível. Meu Deus, será que isso é amor? E aí Deus vai desenvolvendo, e quando você presta atenção ao longo do tempo, você olha: que maravilhosa obra Deus fez na minha vida. Ele tirou beleza das cores mais improváveis que aconteceram para mim. Esse é o soberano Deus. É assim que se manifesta a soberania de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos chegar a entender que Ele sabe o que fazer. A melhor forma de fazer Ele sabe. E Ele sabe o tempo apropriado. Nada impede Deus de realizar o seu propósito. Isso significa o soberano Deus. Isso que significa soberania de Deus. E Ele, a Bíblia diz, Ele está formando um povo nessa terra. Está formando um povo com um novo jeito de ser. A nossa terra está corrompida completamente. Ninguém pode ter esperança olhando
para as realidades que nós temos todos os dias. Ah, não, vai chegar um governante que vai acertar tudo aqui. Vai chegar alguém nesse mundo e vai dar jeito. Ah, sim, o Putin deve ser. Ah, o Trump, deve ser que o Trump vai colocar ordem nesse mundo, sim. Deve ser que o primeiro-ministro de Israel vai colocar ordem nesse mundo. Quem vai colocar ordem nesse mundo, gente? Quem vai colocar ordem nesse mundo? A Bíblia diz que é Deus que está colocando ordem nesse mundo, formando um novo povo, uma nova gente. É por isso que Ele está nos chamando. Ele te chama porque Ele está formando um povo. E Ele te chama e te ensina porque Ele quer nos ensinar como vivem os cidadãos de um novo mundo. O novo mundo que Deus está construindo a partir de Jesus Cristo nessa terra é um povo com novos modos, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, novos princípios, valores que governam completamente diferentes. Não é o egocentrismo, não é o egoísmo. Deus está nos ensinando um caminho de generosidade, um caminho de bondade, um caminho de amor, um caminho de fraternidade. É isso. Nós chegamos lá? Chegamos lá? Não. Não sei quanto estamos distantes. Eu sei que não chegamos, mas eu sei que Deus está fazendo. Eu sei pela minha vida, sei pela palavra e sei pela vida de tantas pessoas que temos visto. Podemos confiar que esse artista, esse pintor de novas realidades que Deus é, está fazendo isso nas nossas vidas, vai fazer isso na tua vida. E a tua liberdade não vai impedir isso. A tua liberdade Deus vai usar para que todas as coisas possam contribuir para o bem. Amém? Você crê nisso? Eu quero dizer o seguinte: Deus não depende da igreja para fazer essas coisas. Não depende da igreja. A igreja pode falhar. Deus decidiu usar a igreja pode falhar. Mas Deus corrige com a sua mão, carrega com a sua mão, conduz da forma como tem. E aquilo que está mal feito, Deus vai lá e coloca a sua mão e nos ensina de uma forma que nós não imaginávamos. Tem muitas coisas que eu pensei comigo assim, puxa vida, isso aqui é o fim. É engano. Deus está constantemente agindo e operando porque Ele é o soberano. Posso até, as minhas percepções, elas não são corretas. Muitas vezes eu estou enceguecido para ver a obra de Deus. Mas aqueles que estão debaixo da mão de Deus, logo conseguem enxergar. Olha aqui, ó. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Porque Ele, na sua soberania, é capaz de extrair beleza do improvável. E como eu disse para vocês, algumas pessoas tentam entender como é que esse negócio da liberdade e da soberania de Deus. Eu vou explicar para vocês com outra imagem. Pensem num transatlântico cruzando de Nova York a Londres, tá? E pensem na tripulação, nos passageiros que estão dentro desse navio. A tripulação e os passageiros desse navio somos nós. Lá dentro desse navio, todos nós podemos fazer o que quiser, podemos levantar a hora que quiser, podemos comer o que quisermos, podemos decidir o que vamos fazer durante o dia e tal. Mas o transatlântico continua, saiu de Londres, está indo para Nova York. Não importa o que nós façamos dentro dele, ele vai chegar ao seu destino. É assim que Deus faz com a nossa liberdade. A liberdade que nós temos está dentro de um espaço no qual Deus está conduzindo. E no meio disso Ele vai trabalhando com as nossas vidas. Então pode ter certeza, você vai para cá, vai para lá, mas Deus está conduzindo
a história do mundo conforme aquilo que Ele trabalhou e determinou nos seus decretos. Porque Deus não pergunta para nós, como é que eu vou fazer? Deus não pergunta para ti e para mim, o que eu vou fazer, hein? Não, Deus já decretou o que Ele vai fazer. Que Deus decreta. Nós propomos, tentamos, planejamos, mas Deus decreta, porque Ele é o soberano. Segunda coisa que a gente precisa entender, a segunda imagem que eu quero usar com vocês aqui, para que a gente entenda a soberania de Deus nas nossas vidas. Deus é um arquiteto que coloca tudo no seu lugar certo. Você já viu, chegou para um arquiteto, você diz assim, pai, eu preciso colocar 3 banheiros aqui, uma cozinha, uma sala, e você olha para aquele espacinho e diz assim, não tem jeito. O arquiteto bom, ele pega um espacinho, coloca uma entradinha, faz o estudo e tal, e encontra espaço para tudo. Tudo tem um espaço. Ele consegue fazer espaço para tudo em um espaço pequeno. Você vê, tem uns apartamentos que estão construindo cada vez menor. Você já viu como são pequenos os apartamentos? Os apartamentos que eram construídos nos anos 70. Você aluga um dos anos 70, meu Deus, né? São gigantes, imensos. Aí vai vendo os dos anos 90, já são um pouquinho menores. Os que estão fazendo agora, cada vez menores, mas vai tudo. Vai banheiro, vai área para garagem, vai área para lavanderia, tudo. Pequeno, mas vai tudo. Porque os arquitetos, eles são campeões de encontrar um lugar para tudo. E o nosso Deus, o Deus soberano, é um grande arquiteto. E eu quero que você leia um texto bíblico comigo. Que está faltando nós ler esse texto bíblico aqui. Abra sua Bíblia em Isaías 48, verso 12, até o 22. Esse texto aqui é maravilhoso. Isaías 48, verso 12. Deus está falando, olha só, vejam só a soberania de Deus é tão grandiosa, porque essa palavra, preste bem atenção, essa palavra foi falada há mais ou menos 2.700 anos atrás. E desde 2.700 anos atrás, as pessoas leem essa palavra e são conduzidas por essa palavra. E essa palavra chegou até nós porque Deus guardou as pessoas que ouviram, registraram e entregaram a outras. Durante gerações, umas foram entregando às outras, até que chegou até nós. E a palavra diz o seguinte: escute-me, ó Jacó, Israel a quem chamei, somente eu sou Deus, sou o primeiro e o último. A minha mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. O seu braço será contra os babilônios. Babilônia era uma terra e um império que machucava muito o povo de Deus. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e ele será bem-sucedido na sua missão de derrotar a Babilônia. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. Agora, o soberano Senhor enviou-me com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar.
Se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam como areia, os seus filhos como inúmeros grãos de areia. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez que da rocha fluísse água, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Esse é o arquiteto que coloca tudo no seu lugar. Vejam só como Deus diz, presta atenção no verso 18: se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Vejam só, aí Deus está falando dos nossos caminhos, presta atenção. Você anda nas ordens do soberano. O arquiteto que tem o seu desenho, mostra o seu desenho para você, mostra o seu desenho para mim. Como é o meu caminho quando eu entendo o desenho de Deus? Eu caminho aqui, ó, retinho. Agora, quando eu rejeito as ordens do soberano, quer dizer, ele desenhou como tem que ser, e eu não vou fazer assim, assim é melhor. Aí eu caminho para cá, eu volto, eu vou para cá, eu vou para trás, opa, escorrego também. Tudo isso, por quê? Porque o meu caminho não é reto conforme Deus designou. E é tão interessante porque o ser humano tem a pretensão de dizer para Deus: não pode ser assim. A gente gosta de dizer: não, as coisas não podem, eu não aceito assim. Quando nós temos essa atitude rebelde, eu não aceito que as coisas sejam assim, nós acabamos sofrendo. Começamos a caminhar de um lado para o outro, de uma maneira para outra, e não chegamos a lugar nenhum. Vejam só, Deus diz o seguinte: vocês teriam chegado à paz. A paz viria como um rio na vida de vocês. Mas a gente tenta andar da nossa maneira. Eu vejo assim, ó, o ser humano é meio parecido como se você, pensa assim, você decidiu pintar sua casa. Você chegou e disse assim: bom, eu vou pintar a minha casa. Falou com a sua esposa, disse: vamos pintar a casa por fora aqui, vamos dar uma modificada na cor. Aí você começa a pintar sua casa, bonitinho, né? Dá as primeiras pinceladas, e aí o seu vizinho chega lá e diz assim: olha, vizinho, eu não gostei dessa cor aí que o senhor colocou. Eu prefiro a cor anterior. Eu não sei como é que você responderia para o seu vizinho, né? Ou de repente tem uns vizinhos meio loucos que fazem esse tipo de coisa, né? Eu não gostei dessa cor aí. Eu responderia: mas o que eu tenho que dar de satisfação da cor que eu pinto a minha casa para o senhor? Você talvez diria: a casa é minha, o dinheiro é meu, eu pinto a cor que eu quiser. Não é assim? Bom, é assim. Agora pensa assim, ó, esse é o mundo de Deus. E Deus é carinhoso conosco. Deus não fala desse jeito, né? Mas às vezes ele tem que dar real para nós. Escuta, olha o carinho com que Deus fala: se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem dado ouvidos às ordens, aquilo que eu disse para vocês, a vida de vocês seria muito melhor, seria cheia de paz. E nós ficamos dizendo para Deus: não, mas não é assim que faz. Por exemplo, Deus estabeleceu algumas ordens na família. Tem coisas que é a ordem de Deus da família. Primeira ordem da família: a gente tem que honrar os pais. Bah, mas o meu pai eu honrar? Temos que honrar os pais. Isso não quer dizer que nós vamos fazer tudo o que eles querem, mas nós temos que respeitá-los, cuidá-los, ter esse respeito com eles, com a imagem deles, não
acabar com a respeitabilidade dos nossos pais publicamente, detonar, falar, descarregar o ódio sobre eles, porque eles são seres humanos como nós. É como diz a música do Legião Urbana: são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Lembra dessa música aí do Legião Urbana? É isso aí. Nossos pais errarão, mas a Bíblia diz que a ordem da família é honrar os pais. Uma família ou um ser humano que não honra seus pais é um ser humano que quebra com a ordem e quebra com a paz. Quando você quebra com a ordem, você quebra com a paz. Não esqueça disso. Deus é o arquiteto e coloca tudo no lugar certo. E quando nós tiramos do lugar, a paz não vem na nossa vida. Então a gente tem que entender isso. Então, a ordem da família. Outra ordem da família. Quem manda em casa? Eu? Quem tem autoridade em casa, gente? Que a Bíblia fala? É o pai e a mãe. Tem casos que é só o pai que está em casa, ou só a mãe, em geral a mãe, tá? Mas a autoridade, filho que manda em pai, está quebrando a ordem. Entendeu? Quebrou a ordem, não tem paz. Sabe como é que é? É isso aí. Porque o arquiteto, quem é o arquiteto, gente? Quem é o arquiteto? É Deus, é o soberano. Ah, Deus, mas eu não gosto disso, na minha casa não vai funcionar, então não vai ter paz. Não é assim que funciona. É o decreto de Deus. Deus diz que é assim. Não, mas comigo vai ser diferente. Bom, então tá. Aí depois fica: ah, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Ah, falei, né? Falei como é que funcionam as coisas. Uma outra coisa que Deus estabeleceu. Estou falando da família, eu vou falar da vida. Deus determinou que tudo aquilo que a gente faz tem consequências. É a lei da vida. Às vezes a gente está aí com problemas. Ah, pois é, tudo que é lugar que eu chego eu tenho problema. Eu não me dou bem em nenhum trabalho. Tudo que é trabalho as pessoas brigam comigo. Todo trabalho as pessoas brigam contigo. Todo lugar onde você chega arruma confusão. Lei das escolhas e consequências. Se você maltrata as pessoas, fala de uma forma ríspida com as pessoas, você não vai ter a boa vontade das pessoas. Então, suas escolhas, suas consequências. Então você tem que olhar bem as suas escolhas para ver o que está acontecendo na sua vida de forma geral. Está acontecendo coisas na sua vida que se repetem, então quer dizer que você tem feito escolhas equivocadas que fazem com que as coisas sejam da forma como se estabelece na sua vida. É uma lei. Você não vai fazer o que der na sua cabeça e vai tudo bem na sua volta. Não. Consequências. Então, a gente tem que entender que é isso que Deus estabeleceu. E a gente tem que respeitar e entender. Sabe que na Bíblia tem muitas palavras que falam contra. Os antigos tinham muito de fazer feitiçaria, de fazer aquelas necromancia, e adivinhar pela mão, e não sei quantas coisas, tá? E até hoje existe essas práticas. E Deus proibia a feitiçaria e magia. Por que Deus proibia essas coisas? Por que Deus proibia para o seu povo essas coisas? Porque Deus, Ele estava dizendo para o seu povo: gente, eu não posso ser manipulado. Não há barganha que se faça comigo. Eu tenho as minhas leis, eu tenho decretado como eu quero que o mundo seja, e não adianta vir para mim com qualquer tipo de
oferenda, pedido que não esteja dentro do que eu determinei. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Você tem um problema com a sua esposa, tá? Aí você vai chegar para Deus e vai dizer assim: ô Senhor, leva ela embora que eu não aguento mais. Vamos falar um caso mais comum ainda. Esse aí nem é comum, eu espero que não seja, né? O mais comum, você tem um problema com um colega de trabalho. Aí você se ajoelha. Ô Senhor, eu vou dar o meu salário todo na igreja, se tu levar embora esse fantasma da minha vida. Que saia da minha vida. Deus jamais vai compactuar com uma oração dessa. E se alguém disser que Deus compactua com essa oração, está falando em nome do diabo e não de Deus. Porque Deus falou bem clarinho que Ele é que tem o poder da vingança, de determinar quem morre, quem vai, quem fica, e que nós tínhamos que amar os nossos inimigos. Toma. Aí você vai chegar lá e vai dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Não. E não adianta feitiço nem magia, por isso Ele proibiu. Deus não é manipulável. Ele é o arquiteto que coloca todas as coisas no lugar certo. Qual é a nossa tarefa? Descobrir o que Ele quer. Por isso estamos falando como Deus é. O que Deus quer? O que é o correto? Porque o que é correto, o que é certo, produz paz na nossa vida. Se você não tem paz na sua vida, é porque existem coisas que precisam ser colocadas no seu lugar. Amém? Não esqueça disso, hein? Verso 18, leia em casa também, em nome de Jesus. E terceiro, gente, e último, terceira imagem que eu quero trazer para vocês é que Deus é o campeão de todas as batalhas. Glória a Deus, hein? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Gente, a Babilônia, como nós falamos para vocês, era um império fortíssimo. Era um império dominante, como é os Estados Unidos. Força bélica, organização política, riqueza, economia pujante, forte, impositiva, vitoriosa. Quem olhava para a Babilônia dizia: isso aqui nunca vai cair. E Deus disse assim: vai cair. A Babilônia vai cair, porque eu já tenho um plano, e o meu povo vai ser liberto, porque o povo estava escravizado por essa Babilônia, que cumpria um propósito, mas quando chegou e acabou o tempo do propósito, Deus disse: eu vou fazer acabar. E acabou. E é tão interessante que a Bíblia diz que nunca mais se ouviria de Babilônia. Babilônia só se tornou uma representação dos impérios que se levantam contra os valores de Deus no mundo. Porque a Babilônia mesmo não existe mais. A Síria não existe mais. Todas essas nações que se levantaram em oposição a Deus foram destruídas. Ficaram no pó da história. Porque é isso que a Bíblia declara, porque Deus é o campeão de todas as batalhas. 48:14 diz o seguinte: reúnam-se todos vocês e escutem qual dos ídolos predisse essas coisas. O amado do Senhor, em outras versões, o aliado do Senhor, cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. O seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e eu gosto da certeza, ele será bem-sucedido na sua missão. Uma das coisas mais traumatizantes que eu vejo nas igrejas, em algumas igrejas que eu observei na minha caminhada, é as pessoas terem medo do diabo.
Existem pregadores, e eu me lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa: esse aqui fulano é um ex-bruxo. Aí as pessoas escutavam o testemunho do cara, e eles ficavam com medo do diabo. Eles ficavam tão apavorados: meu Deus, o que o diabo vai fazer na minha vida? Mas como ele é terrível, como ele faz, como ele opera. De Deus nada. Eu digo assim: isso aqui eu não quero para a minha vida. Isso aqui eu não quero. Pregação das grandezas do diabo, mas sai para lá. Eu sou servo do soberano, do Altíssimo, do campeão de todas as batalhas, contra o qual não há vitória. Não há vitória contra Deus. Todos os homens que se levantam, já disseram os teólogos, os inteligentinhos por aí: Deus está morto. Eles morreram e Deus permanece vivo nas nossas vidas. Entendeu como é que é? E Deus nos livre de um cristianismo temeroso de Satanás. Lutero disse o seguinte: o diabo é um cão na coleira de Deus. Está na coleira. E ele só faz o que Deus permite que ele faça. Um cão na coleira de Deus. Aí você diz: o diabo tem me atacado. Olha, se tem te atacado, Deus está permitindo. Ou você está chegando perto. Sabe aqueles cachorros, você passa perto da cerquinha assim, passa se você passar ali, ele vai te abocanhar. Não passa perto. Mas quem serve a Deus, meu amigo, não tem nada que temer. Não temos nada que temer. Podemos andar firmes, seguros, que o nosso Deus é o campeão de todas as batalhas. E a Bíblia diz o seguinte: quando terminar tudo, Jesus vencerá definitivamente o diabo com o sopro da sua boca. Não quer dizer, as pessoas às vezes veem, porque isso é mitologia popular. Eu já vi, aquela fotinho, que coloca Satanás e Deus assim, como é que é? De braço de ferro. Meu amigo, não é isso aí. É um cachorro na coleira de Deus. Entendeu? Cachorro na coleira de Deus. Então, o nosso Deus está acima de tudo, com o sopro da sua boca. E sopro da sua boca, o que é? Não quer dizer que Deus vai fazer um vento, é assim, ó. Deu, acabou. Acabou. Porque a Bíblia diz bem clarinho que o nosso Deus é o campeão de todas as batalhas. Eu acho muito interessante. Quando eu estava no seminário, eu tinha um professor alemão da Alemanha mesmo, o Henrique Finger. E ele às vezes nos contava algumas coisas da realidade europeia e expressões que se utilizavam lá. E uma vez ele contou para nós que na Europa tem um ditado muito popular que é o seguinte: quando a gente quer dizer, quando as pessoas queriam dizer assim, que uma pessoa estava descansando, estava de pernas para o ar, sombra e água fresca, esse está só de sombra e água fresca, eles diziam: esse está como Deus na França. Porque a França é um dos países mais resistentes à fé, mais ateus que existe. Essa semana, enquanto preparava essa mensagem, eu estava lá olhando meus videozinhos do YouTube e de repente, evangélicos na França. Cara, como eu chorei vendo esse vídeo. Uma inglesa foi até a França para observar um fenômeno recente dos últimos 10 anos na França. Todos os dias estão abrindo novas igrejas evangélicas na França. Os jovens franceses, os de meia idade, as pessoas estão se voltando. E não são igrejas pequenas, são igrejas grandes. As igrejas estão cheias de jovens
que estão recorrendo novamente à fé, buscando a Deus, entendendo o seu vazio, sabendo que precisam de Deus. Ora, aqueles que disseram que Deus estava descansando na França, agora tem que dizer que Deus está operando grandemente na França. Porque o nosso Deus é o campeão de todas as batalhas. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: tu não sabe como o meu irmão é duro na queda em relação à fé. Tu não sabe como Deus é campeão. Não sabe como Deus é poderoso. Tu não sabe como Deus é capaz de reverter expectativas e nos deixar de queixo caído. Não acredito. Quantas vezes eu cheguei na igreja e vi os meus amigos que depois de muito tempo ia lá em Bagé na igreja e digo: fulano de tal está aqui, levantando as mãos. Digo: que coisa mais linda, coisa mais linda. Nunca imaginei isso aqui na igreja. Toma, nunca imaginou porque tu esqueceu quem Deus é. Nunca tenha na sua cabeça que a dureza de alguém é maior do que a capacidade de Deus de tocar um coração. E você nunca sabe o que está acontecendo, porque o nosso Deus é soberano. E às vezes a pessoa está dizendo um monte de bobagem contra Deus. Porque eu não quero Jesus, eu não acredito em Deus. Mentira. Já no coração dele está dizendo assim: eu quero ir para Deus, eu quero ir para Deus. Entendeu? Está pulando, está louco para ir para os braços de Deus e está lá, sabe, esperneando por fora, e daqui a pouco já está abraçado com Jesus. Porque o nosso Deus é soberano. Não pense que o seu Deus é fraco. Nosso Deus é forte. Eu tenho visto na minha vida, na vida de outros, na palavra, na história. Decretem todas as vezes que quiserem que Deus está morto. Digam que Deus é uma estupidez. Digam que isso é coisa de ignorante. Digam o que queiram. E Deus continuará sua marcha nos corações humanos sem poder ser freado. E aquele que era indiferente vai cair de joelhos, vai chorar, vai se alegrar, porque Deus é poderoso para tocar o coração humano. Esse é o Deus soberano. E quando nós entendemos isso, a gente precisa aceitar e ter tranquilidade na nossa vida, queridos. Primeira coisa, a gente tem que saber que Deus está conduzindo todas as coisas. Às vezes você está passando uma situação, você está revoltado, você está se incomodando. Descansa, meu irmão. Aceita o que Deus está fazendo. Aceita o tempo de Deus. Te enquadra naquilo que Deus está fazendo. Deus tem o seu jeito, seu tempo, seu momento de fazer as coisas. Então fica descansando. E a segunda coisa, quando nós entendemos que Deus é soberano, nós temos que usar nosso livre-arbítrio que Deus nos deu. Para quê? Para atendermos ao chamado dele para as nossas vidas. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele disse que o livre-arbítrio está no nosso coração. Mas vamos usar esse livre-arbítrio para o bem. Vamos dizer: Senhor, eu digo sim ao teu chamado. Eu digo sim ao teu propósito. Eu digo sim ao que tu queres fazer. Tem muita gente aqui na igreja que não se engajou em nada, não está engajado em nada. Engaje-se. Engaje-se no propósito de Deus. Tem alguns de nós que não se animam a dizer que são crentes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, hein? Todo lugar que eu vou, pode ter preconceito comigo, não importa. Eu digo quem eu sou. Eu vou para cá, eu sou pastor. Já me chamam de pastor em tudo que é lugar. É o pastor, é isso aí. Entendeu? Não gostou, duvidou, questionou, não tem problema. Não tem problema, é isso que eu sou. Temos que assumir quem somos, onde estamos, e temos que abraçar. Muitos de nós temos ouvido da palavra, tá, ouvimos, e aí, que decisão nós vamos tomar diante da palavra? Deus nos convoca a uma decisão de abraçarmos, de o seguirmos, de abrirmos o nosso coração para Ele e vivemos para Ele. Porque essa é a vida que vai perdurar. Essa é a vida e o grande propósito nesse mundo. Não há outro propósito na vida, senão vivermos o novo mundo de Deus a partir de agora e para sempre. Amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus.